Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma manhã juntos. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, agora são 8 horas. Que alegria, que grata bondade do Senhor, né? Realmente Deus é muito gracioso para conosco, porque nos concede mais um dia de vida e é tão bom podermos desfrutar dele. Eu quero convidar você a lermos juntos a palavra do Senhor, quero convidar você a juntos meditarmos nela, depois estaremos orando nesse pequeno tempo que temos, não é? E para juntos estarmos olhando o que Deus quer para a nossa vida. Ontem lemos 1 João 4, de 1 a 6, e começamos a conversar sobre esse tema que é tão propício, né? Como diz o texto bíblico aqui, maior é o que está em nós. E hoje nós veremos mais um pouquinho, versículos 4 até versículo 6, que diz assim: Filhinhos, 1 João capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quando olhamos para esse texto bíblico, irmãos, várias frases de João que ele coloca aí, e são tão lindas, tão profundas, tão necessárias à nossa vida cristã hoje. Quero convidar você a pensarmos um pouquinho. Bom dia mais uma vez a todos que estão aí, né? Que Deus esteja abençoando. Quero lembrar se esse vídeo edificar a sua vida, eu quero convidar você a compartilhá-lo, né? Com outras pessoas para que sejam edificadas também. Vamos lá então, meus queridos. Ontem nós vimos que é maior o que está em nós, porque temos o verdadeiro conhecimento espiritual com Ele. Nós sabemos muito bem quem Ele é. Nós sabemos e comprovamos isso e provamos isso, né? E tudo aquilo que vem dele. Outra questão é que maior é o que está em nós, porque nós pertencemos ao Deus vivo. Nós pertencemos ao Deus vivo. Todo salvo em Jesus pertence a Jesus. Não pertence a esse mundo, não pertence a um contexto religioso, a uma agremiação religiosa, a uma ação institucional de convenção religiosa, mas nós pertencemos a Deus e, consequentemente, por pertencermos ao Deus vivo, aí sim nos reunimos como igreja do Senhor, porque somos igreja comprados por Ele, e aí temos as nossas manifestações humanas, manifestações assim dessa época, desse tempo, que é ser igreja. Então, mas preste atenção. Primeiro, maior o que está em nós, porque pertencemos a Ele. Nós somos de Deus. E algumas características aqui que João escreve que comprovam quem é de Deus. Quem é de Deus? Versículo número 6. Nós somos de Deus. A frase é essa, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Então, ou seja, quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus que é publicada por pessoas que são de Deus, que é proclamada, melhor dizendo, e é ensinada dentro da própria palavra. E a Bíblia diz aqui que aquele que não é de Deus não dá ouvidos à palavra. Diz aqui, olha, quem não é de Deus não nos ouve. Quem está falando isso? O apóstolo João. Então ele está dizendo que o quê? Que quem não ouve a palavra, às vezes não é ouvir com o ouvido, né? No sentido do escutar, mas é ouvir realmente com o coração, é ouvir com o ouvido e guardar no coração, como diz o salmista, Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, o quanto que é importante realmente entendermos que o quê? Que aquele que não é de Deus não dá ouvidos à palavra, por isso precisamos dar ouvidos. A palavra de Deus é a única que deve ser ouvida, praticada, vivida, e ela é a única direção para a vida. Eu citei lá Salmo 119, versículo 11, né? Agora vamos ao Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, direção completa para a vida.
O que foge dessa palavra, meus irmãos, o que fugir disso, daquilo que ela está escrita, daquilo que são seus ensinamentos, seus princípios, daquilo que deixou estabelecido, nós podemos dizer que é engano, ilusão, e por que não dizer até que é conversa fiada muitas vezes. E aí vem uma pergunta, né? Ou um alerta que nós devemos ter, um alerta, nós devemos tomar cuidado com o que temos ouvido. Ver se a fonte é a Bíblia ou são questões humanas, intelectuais, emocionais ou convenções que temos, digamos assim, aquilo que se acerta, né, sociologicamente, da cultura. Precisamos olhar para o quê? Para a palavra de Deus. E João diz aqui, olha, que nós somos de Deus e ouvimos a Deus. Quem não é de Deus não ouve a Deus. Mas ele diz as características daqueles que são do mundo. Versículo 5 ele diz assim, ó, eles são do mundo. Por isso falam como quem é do mundo e o mundo os ouve. Veja bem a característica. Quem não é de Deus, quem não ouve a palavra de Deus, ele pertence ao mundo. No mundo, no sentido, todos nós estamos no mundo, mas no sentido daquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Na realidade, tudo é espiritual, mas o que é de Deus, o que não é de Deus. Então, nesse sentido, é do mundo, fala coisas que são mundanas, vive mundanamente, vive uma vida contrária à palavra de Deus. Pode até gostar da palavra de Deus, pode até achar interessante a palavra de Deus, mas não segue a palavra de Deus. Eu compartilhei uma frase agora há pouco no Facebook aí, que diz aí, né? O que importa não é o quanto você sabe da palavra de Deus, mas o que importa é o quanto você vive a palavra de Deus. Às vezes nós pensamos, né? Podemos cair no erro de tentar entender que a nossa força está em ter conhecimento da Bíblia. E conhecimento é importantíssimo, mas se não tiver a prática dele, não houve aprendizado na vida e no coração. Não há essa correspondência. E João diz assim, que os que são do mundo são o espírito do erro. Versículo 6 diz assim, ó, é assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, que é o espírito do próprio quê? Anticristo, que faz tudo que é contra a vontade de Deus. No versículo 4, João diz, filhinhos, vós sois de Deus, já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Essa questão é muito séria, porque você pode pensar, então quer dizer, há um anticristo personificado, há uma pessoa. Eu diria que é muito mais do que isso, né? Lá em Efésios, capítulo 2, quando Paulo está falando que ele nos tirou das trevas, né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, segundo o curso desse mundo, segundo as potestades, segundo tudo aquilo que é o curso do mal, o caminho natural do mal. E esse caminho natural do mal, muitas vezes, o quê? Ele engana pessoas que querem até conhecer Deus, mas não conhecem a Deus espiritualmente, então pertencem ao mundo ainda. Então vem uma pergunta, né? O que seria da nossa vida se não tivéssemos nos encontrado com esse maravilhoso Salvador e Senhor, né? Que bom que nós temos Jesus no nosso coração, nós não somos do mundo, o maior é Cristo que está em nós, porque pertencemos somente a Ele, isso é maravilhoso. Então, olhando para isso que vimos, quem pertence a Cristo, ouve a voz de Cristo ao coração. Então, se eu tenho ouvido a voz de Cristo, se você tem ouvido a voz de Cristo ao coração, você pertence a Jesus. Agora, quem rejeita a palavra de Deus não pertence a Cristo, mas tem a oportunidade de pertencer. Precisa entregar a vida, abrir o coração para Jesus. Quem não ouve a palavra de Deus, não ouve a Espírito. Quem não ouve a palavra de Deus vive no erro e vive no espírito do anticristo, daquilo que é contrário a Deus. É o que diz a palavra. Por isso, você que me ouve, você que está acompanhando, a palavra de Deus diz, maior é aquele que está no salvo do que qualquer coisa nesse mundo. Meu irmão, minha irmã, exultemos o Senhor, porque Jesus é maior que qualquer coisa na nossa vida, a salvação, a graça. Por isso, cada um que já tem esse maior valor na vida,
deve agradecer a Deus. E se você não tem, eu convido você a abrir seu coração, a entregar-se ao Senhor Jesus e a dizer a Ele, por favor, Senhor, vem fazer morada na minha vida. Hoje pela manhã, mais cedo, eu estava orando e eu agradeci a Deus pela graça dele e pensei 3 coisas bem rapidinhas enquanto orava, e o Espírito vai trabalhando no nosso coração. A graça de Deus nos liberta do pecado. A graça de Deus, ela opera a santificação na nossa vida. E a graça de Deus dá essa esperança maravilhosa que um dia estaremos com Deus, e ela mesma proporciona tudo o cumprir do propósito de Deus na nossa vida. Essa graça maravilhosa de Deus, porque maior é o que está em nós. Assim, meus irmãos, temos o verdadeiro conhecimento espiritual, e porque pertencemos ao Deus vivo. E amanhã nós vamos ver que essa graça, né, esse maior que está em nós, ele sempre nos conduz em vitória. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar agora. O irmão João Emílio manda um recadinho aqui, né? O irmão José Emílio, está no Rio de Janeiro, né? Bom dia, pastor, que nosso Deus te abençoe nesse dia, sua palavra tem nos abençoado. Amém. Amém a todos que nos acompanham aí, né? Glória seja ao Senhor. E eu lembro, se isso edifica a sua vida, compartilhe com outros. Eu não quero que você compartilhe, que você publique, simplesmente por causa de mim, não. Eu quero por causa da palavra, para que a palavra seja proclamada, para que outros corações desfrutem de tudo aquilo que Deus tem para a vida deles também. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua graça maravilhosa. Obrigado porque ela age de forma completa em nós. Ela nos salva, nos santifica, nos prepara para estarmos para sempre na eternidade com o Senhor. Obrigado, Pai, porque isso é possível, porque somos do Senhor. Como lemos no texto bíblico, nós que é o Senhor. Somos do Senhor, ouvimos a sua palavra, nos submetemos a ela, e eu peço misericórdia para aqueles que ainda não entenderam essa maravilhosa graça, ainda não obedecem ao Senhor, que abram seu coração e rendam-se ao Salvador Jesus Cristo. Pai, que essa palavra faça diferença na vida de cada um. Ó Deus, os que já são de Jesus, que fiquem cada vez mais firmes e dependentes do Senhor. Abençoa o nosso dia, temos muitas coisas a fazer, mas cremos no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia. Cremos no seu querer sobre nós e que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Abençoa os enfermos, aqueles que estão sob tratamento, quaisquer que sejam os problemas, aqueles que precisam, ó Pai, da cura do Senhor, que o Senhor opere milagrosamente. E há pessoas que têm câncer, que estão com dores, ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Os que estão, ó Pai, afetados pelo Covid-19, também o Senhor haja com favor, com misericórdia. Estamos dando da solução, ó Pai, que entendemos que é a vacina, ó Deus. Manda, Pai, porque precisamos. Ó Pai, cuida dos corações enlutados, esteja os consolando, guardando e fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Cuida das nossas vidas, do sustento material para cada família, dos empregos, ó Pai, aqueles que estão desempregados, o Senhor abra a porta de emprego para eles. O Senhor faça a sua obra na vida de cada um. Obrigado, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida, e se o vídeo edificou sua vida, não esqueça de compartilhar com outros. Um bom dia, em nome de Jesus.